Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler do 1 até o 7, aí a gente tem assim um contato com o texto completo, e depois a gente dá uma espremida nesse texto, vamos ver o que é que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Diz assim, eu leio na Almeida Revista e Corrigida: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-los ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar, boiar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Ela por si só, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes, ela é afiada, ela é apta para nos trazer discernimento. Nós oramos, meu Deus, para que a tua voz tenha primazia, lugar especial no nosso coração, Senhor. Oramos para que toda resistência caia por terra, toda dureza, toda indiferença não seja encontrada no nosso meio. Pelo contrário, eu repreendo todo espírito de dureza de coração, por detrás de toda incredulidade, toda ação maligna, por mais sutil que pareça, para fechar o entendimento, endurecer um coração, trazendo resistência à ação do teu espírito. Eu oro para que isso caia por terra no nosso meio, nessa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. E te peço, Pai, mais uma vez, fala conosco. Ache no nosso meio, entre nós, terra fértil, corações desejosos, sedentos, arados, prontos, terra boa, onde a tua palavra, a tua semente ali vai cair, vai germinar, vai brotar, vai nascer, vai crescer e vai dar fruto para a glória do Senhor. Fala conosco e ajude-nos, Deus, a identificar a tua voz no meio de tanto barulho, de tantas vozes, de tantas coisas ditas. Ajude-nos trazendo discernimento, meu Pai, claro, daquilo que vem de Ti. Ajude-nos a separar a Tua voz da voz do ilha, da voz de uma instituição religiosa, de um líder religioso, porque a voz que nos interessa nesse lugar, nessa manhã, é a Tua. É através da Tua voz que a fé vem. A fé vem quando o Senhor fala conosco por intermédio da tua palavra. Então nós lhe pedimos, você pode pedir comigo dizendo: Senhor Deus, fala comigo pela palavra, por intermédio da palavra, alcança o meu coração, transforma a minha sorte, muda a minha vida, aponte-me a direção, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Amém. Que texto fantástico. Esse é um texto conhecido, não sei se de todos vocês, mas é uma história um tanto conhecida, que inclusive eu já andei visitando essa história, e vou até conversar com vocês um pouco sobre isso. Mas vamos ver se a gente pelo menos tem uma ideia interessante, completa da historinha. A história é a seguinte, olhando aqui para mim um minutinho, para a gente pelo menos entender primeiro a história e depois eu prego. Eliseu, que é o profeta mais conhecido aqui, você sabe que Eliseu é aquele que recebeu da parte do Senhor uma unção dobrada que havia sobre a vida de Elias. Ele era uma espécie de pupilo, de obreiro, de auxiliar de Elias.
Elias nada mais é do que aquele homem que orou e o fogo caiu do céu. Elias não morreu. Deus mandou um Uber do céu buscar o Elias e levou o homem vivo para o céu. Olha o nível de comunhão que esse homem tem com Deus. E a capa de Elias cai, e havia ali então, né, um combinado, uma palavra liberada. Se Eliseu visse o Elias sendo tomado, sendo levado, então aquilo aconteceria, a unção dobrada viria sobre ele. Ele pega aquela capa, ele dobra, vai na borda do rio Jordão, ali na margem, ele bate: cadê o Deus de Elias? E pai, aquele rio abre, e ali fica evidenciado de que havia uma unção derramada sobre a vida de Eliseu. E Eliseu tem aqui nesse texto uma espécie de escola de profetas. Ele começa a treinar pessoas, e ele tem aqui alguns discípulos de profeta. E pelo que eu percebo, o ambiente está crescendo, a coisa está fluindo, a ponto até dos próprios alunos chegarem nele e diz: olha, nós precisamos de ampliar isso aqui, de um lugar maior, nós precisamos gostaríamos de dizer para o Senhor: vamos lá, vamos ampliar isso aqui, vamos crescer, vamos expandir. E é interessante que a princípio a resposta do profeta Eliseu foi: tudo bem, vocês podem ir. Aí diz assim: não, o senhor não está entendendo, nós não queremos ir sozinho, nós queremos que o Senhor vai conosco, nós não queremos ir sozinho. Nós não queremos só a autorização para ir, nós queremos o Senhor conosco no projeto de ampliação. E o profeta diz: então, tá bom, eu vou com vocês. E foi um pedido muito acertado, porque eles vão precisar da presença desse homem de Deus ali no meio daquela obra. E eles começam a fazer a obra. Grave essa expressão, porque eu estou usando ela de propósito, e repito, eles começam a fazer uma obra, e eles estão fazendo a obra, e de repente um deles está cortando lenha com um machado. Inclusive na Almeida Revista e Atualizada, a palavra é mais clara ainda, aparece machado, aqui aparece ferro. Mas é só para você ter a ideia de que ele está cortando uma lenha, uma árvore com esse machado. E a ideia que eu tenho das duas, porque na tradução da Atualizada diz que o machado caiu na água. Nessa versão que eu li com vocês, o texto diz que o ferro caiu na água. Ou ele está batendo com o machado e o ferro escapa do cabo, o que é bem possível ter acontecido, né? Você está assim, vai dar aquela machadada e escapou, ou escapou tudo da mão dele mesmo. Mas de uma maneira ou de outra, o ferro está dentro do rio agora. E é uma questão de lei da física. Ferro caiu no rio, e o rio Jordão tinha a fama de ter umas águas escuras, barrentas. Então caiu, não dá para ver mais nada, vai para o fundo. Na hora que esse machado escapa da mão desse homem e cai no rio, esse homem dá um grito. Imagina, todo mundo trabalhando no meio da obra, e um grito: ai meu Deus, parece até acidente de trabalho, alguma coisa preocupante aconteceu. E a turma: o que foi? O machado, o ferro caiu no rio, caiu na água. Eu disse: meu Deus do céu, que susto! Mas você está assim por causa de um ferro, você está assim por causa de um machado. Não, é que você não entende, rapaz, não era meu, é emprestado. E aí o profeta diz assim: tá bom, onde é que caiu? Você sabe, mais ou menos aqui, assim caiu. Aí ele pega e corta um pedaço de lenha, um pedaço de pau, contrariando toda a lei da física, ele joga o pedaço de pau no rio, naquele local, e ó, o ferro vem subindo. É que a gente é crente, a gente acredita em umas coisas assim que ninguém crê, amém ou não amém? A gente é crente com força, né? Então lá vem o ferro subindo, aqui o fogo, tá lá, um machado boiando. Aí o profeta assim: agora é só você pegar e vamos embora, continuar a obra. A obra não pode parar. Será que a gente pode repetir essa frase? A obra não pode parar, mas quando a gente perde o machado, a obra para. Amém? Bom, algumas lições nós podemos tirar daqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema: recupere o machado perdido. Quando eu olho para esse texto, eu vou ser muito sincero com vocês. À primeira vista, quando eu tinha, como crente, como cristão, me converti, fazendo leitura bíblica, começando a ler a Bíblia, as primeiras vezes que eu me deparei com esse texto, assim, a minha reação sempre era: meu Deus, mas que
Não dá para entender nada dessa história aqui. Minha primeira reação era olhar para essa história e falar assim, um machado flutuou, meu Deus, o que isso quer dizer? E aí, hoje particularmente, quando eu olho para esse texto, a primeira ideia que eu tenho do texto, e eu não vou gastar muito tempo nesse primeiro ponto, porque não é a mensagem principal, é que a gente precisa ter cuidado com uma fé emprestada. Eu não vou gastar tempo aqui de propósito, porque eu tenho uma mensagem que eu já preguei sobre esse tema, a fé emprestada. Mas só para você se situar, quando eu olho para o texto e vejo que o rapaz está trabalhando com o machado emprestado, a primeira coisa que o Espírito Santo fala no meu coração é: William, cuidado para você não trabalhar com uma fé dos outros. Não dá para você fazer a obra com a fé do seu pastor, com a fé da mãe, do seu pai, do seu vizinho de igreja, do seu irmão que senta do seu lado, porque fé é algo pessoal e intransferível. E eu provo isso para você com a própria definição bíblica de fé, em Hebreus 11:1, a Bíblia vai dizer que a fé é a certeza, dependendo da versão, firme fundamento, é uma convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos traduzir isso? Fé é certeza de que aquilo que eu estou esperando de Deus já é meu, ainda que eu não esteja vendo. Então, numa palavra só, o que é fé? É certeza, é convicção. Vem comigo, igreja, o que é fé? Certeza, convicção. Agora, como é que eu consigo isso? Onde eu compro esse negócio? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos melhorar a frase. Eu não disse mudar a frase, eu disse melhorar, traduzir a frase, deixar ela clara. A fé vem quando Deus fala comigo. Vamos inverter a frase. Quando Deus fala comigo, a fé vem. O que é fé numa palavra só? É certeza, é convicção. Quer saber se foi Deus que falou com você? A fé veio, a convicção surgiu, você tem certeza? Tenho, pastor, Deus falou com você. Isso é importante a gente entender, porque tem gente que confunde fé com desejo, sonho, vontade, meta, esperança. Eu tenho tanto um sonho. Tudo isso é legal, mas por favor, isso não é fé. Você virar para mim e dizer assim: pastor, um dia eu vejo assim, pastor, eu tenho no meu coração muita fé, que eu assim, toda a minha família um dia vai se converter. Não, você tem um sonho, um desejo, muito bonito por sinal, mas fé é certeza, é convicção. E a certeza, essa convicção, ela surge porque Deus tratou com você. Quando a gente pega o pai da fé é referência de fé, Abraão. Deus fala assim para Abraão: Abraão, pega o teu filho e oferece para mim. Gênesis 22. O que o Abraão faz? Pega o filho, sobe o morro e nem conta para a mulher, para Sara. Ia dar ruim se ele falar, não dá certo. E por que ele não consulta carne e sangue? Por que ele não pergunta para ninguém? Porque quando Deus fala, o que vem? A fé. E o que é fé? É certeza. Então, se você precisa perguntar para alguém, se você precisa de uma segunda opinião, pode ser que o que você tenha não é fé, é um desejo, é uma vontade, é um sonho, é uma meta, é uma esperança, mas você não tem certeza, por isso você precisa de que alguém valide a sua decisão. Eu sempre, quando falo sobre isso, conto e gosto de contar. É bem possível que você já tenha me ouvido falar sobre um culto que eu terminei e uma irmã, era até um culto de tarde, termina o culto, a irmã me procurou, eu ainda estava assim, em cima do altar, e ela disse assim para mim: pastor do céu, Deus falou comigo, eu tenho certeza, agora eu estou curada, agora eu estou livre, agora eu estou sarada. Até hoje eu tomava remédio, tarja preta, problema na cabeça, mas a partir de hoje eu não tomo mais. E até aqui está bonito o discurso, até que ela vira para mim e diz: o que o senhor acha? Vocês lembram dessa história? Eu disse para ela: pelo amor de Deus, toma. Mas pastor, você não tem fé? Não, se você tivesse convicção, você não ia querer saber a minha opinião.
O dia que Deus falar com você, pouco importa o que eu acho. O dia que o Todo-Poderoso descer e revelar algo para você, você não quer saber o que a igreja pensa. Deus falou, acabou. A fé vem quando Deus fala. Agora pensa, como é que você constrói, faz uma obra, constrói um projeto com um machado, com uma fé que não é sua? Você já tentou emprestar um machado, uma fé para alguém? Vou te falar, é possível que você tenha passado por isso já. Olha só a situação, você chega para a pessoa e diz assim, eu já vivi isso algumas vezes. Deus fala algo com você, e aquilo te empolga, aquilo te anima, aquilo te traz convicções. Aí você encontra alguém, às vezes um amigo, um parente, um familiar, e você diz assim, irmão, Deus falou comigo, irmão. Você está tinindo na fé. Deus falou comigo, olha só isso aqui. Aí o irmão está assim, bacana, né? Legal, você não está entendendo. Claro que não, porque Deus falou foi com quem? O machado é seu. Não dá para você orar em nome do Jesus do William. Por isso você vai ver Davi, por exemplo, no Salmo 23, dizendo, o Senhor é meu pastor. Sabe, querido, e grudar um adesivo no seu carro com essa frase não vai fazer dele o seu pastor. Fazer uma placa grandona no escritório, o Senhor é meu pastor, isso não vai resolver o problema, não vai fazer dele o seu pastor. Isso é relacionamento íntimo e pessoal com ele. Isso é uma fé individual, intransferível. Se fé vem quando Deus fala comigo, não dá para Deus ter falado comigo e você querer tomar uma decisão em cima de algo que Deus falou foi comigo. Quem está me acompanhando, diga amém. Por isso eu acho muito bonito quando eu vejo as pessoas orando assim, por favor, nada contra. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é bonito. E realmente foi o Deus de Abraão, não foi? Fala, foi, isso, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi. Mas hoje ele deseja ser, meu Deus. Em Atos 19 a gente vai ver um problema grave. A gente vai ver uma turminha, os filhos do sacerdote chamado Seva. E diz o texto que manifestou uma pessoa lá com um demônio, uma pessoa endemoniada, perturbada. Aí lá vai a turma, tudo filho de pastor. Manifestou, nós já vimos Paulo fazer um negócio, vamos fazer também. Em nome de Jesus que o Paulo prega, sai dele. E não vai prestar. E não tem como cortar lenha com o machado do Paulo. Porque no nome do Jesus do William, o William resolve a lenha dele. Em nome do Jesus do Joaquim, o Joaquim corta a lenha. Mas se você tentar cortar a lenha com um machado que não é seu, você provavelmente vai ter problema. Bom, só para você lembrar, não sei se você conhece essa história que eu citei, o perturbado, endemoniado, o demônio disse assim, olha, eu conheço Jesus, esse Paulo eu sei quem que é, as machadadas dele dói, né? Mas e você, quem é você? Quem são vocês? Diz o texto que pulou na turma, era 7 contra 1, mas o 1 está encapetado, vitória do 1. Quem está me acompanhando, diga amém. Então quando eu olho para esse texto, eu penso que a primeira grande lição, e eu não vou demorar aqui, que para mim não é a mais importante de hoje, para hoje, mas é que você não pode trabalhar com uma fé emprestada. Você pode repetir essa frase só para a gente gravar? Qual que é a primeira lição? Cuidado com a fé emprestada. Só vocês? Primeira lição? Cuidado com a fé emprestada. Tá, dito isso, aí vem a lição de hoje, que não contradiz, que não anula a primeira frase. Agora presta atenção, olhando para mim para você não se perder, ó. Se a fé não pode ser emprestada, o poder é emprestado. Vamos de novo, que eu acho que bugou. Ó, se a fé não pode ser emprestada, o poder de Deus, do Espírito Santo que me dá capacidade de fazer para a glória de Deus,
esse me foi emprestado. O poder não é meu, o poder é do Espírito Santo de Deus. Escute o que diz o texto. Se você abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no verso de número 4, vamos dar uma olhada, a gente vai correr um pouquinho. Atos 1,4 diz assim, eu vou ler o 4 e o 5, falando sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente, na igreja do Senhor. Atos capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim, e estando com eles, está falando de Jesus quando ele estava com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Por quê? Verso 5, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, diga glória a Deus, não muito depois desses dias. Jesus morreu, nós já sabemos a história, depois de 3 dias ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, e ele deixa uma ordem, eu não disse um pedido, uma ordem, o texto diz, determinou-lhes. Jesus não disse, se você estiver afim, tiver agenda, tiver legal, e tiver tempo para esperar, então espera. Não, Jesus disse, eu determino, eu ordeno, que vocês não me façam nada, até que vocês recebam um machado do alto. Fala amém, só para eu ficar tranquilo. Vocês entenderam ou não? O machado não é seu. Agora ele lhe foi emprestado. Ele vem do alto. É o poder para fazer a obra. É o poder para ser bênção na mão de Deus. Sem esse corte do Espírito Santo, nós batemos e não corta. Mas se o Espírito Santo desce, se o Espírito de Deus vem, é uma só. Precisamos do poder do Espírito Santo, e Jesus sabe disso. Jesus disse, eu vou para o Pai, João 14, depois 16, os discípulos apavoram, eu também ficaria apavorado, quando o Senhor vai deixar a gente sozinho, o que vai virar da gente sem o Senhor? Não, fiquem em paz, eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai capacitar vocês, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai guiar vocês por toda a verdade, o Espírito da verdade. O mundo não vê, o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque está em vocês, e estará, Atos 2, convosco, o batismo no Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem esse machado está fadada a se cansar de dar pancada na árvore e não ver resultados. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu determino a vocês, disse Jesus, não se ausentem daqui, até que lá do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. Quando a gente pula para o verso 8, Atos 1,8 vai dizer, recebereis, está no futuro, porque não haviam recebido ainda. No capítulo seguinte, o 2, essa promessa se cumpre, que no dia de Pentecoste, recebereis, já recebemos, a virtude, essa palavra virtude é poder, do Espírito Santo. O poder é de quem? Do Espírito Santo. De novo, o poder é de quem? Do Espírito Santo. O machado é dele, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo, o machado do alto, me dá condição de ser uma testemunha fiel do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Em Lucas, no capítulo 1, no verso 34, nós vamos encontrar Maria recebendo o plano, a revelação do maior de todos os planos para a humanidade, o nascimento de Jesus Cristo, através do anjo chamado Gabriel. Em Lucas 1, no verso 34, depois que o anjo conta, olha, agraciada por Deus,
o Senhor te encontrou, Deus tem um plano, vai nascer em você, vai ser grande, o Filho de Deus. E a reação de Maria, eu penso que é muito natural, como qualquer um de nós no lugar dela, porque o que o anjo está apresentando é um verdadeiro milagre. Como assim, grávida? Eu nunca tive nada com homem nenhum, eu grávida? Como assim? Exatamente essa é a pergunta dela no verso 34. O texto diz: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Guardadas as proporções, olhando para mim, você já recebeu na igreja uma palavra, uma promessa, lendo a Bíblia, fazendo o seu devocional, em que Deus tratou algo com você e você reagiu da mesma maneira? Eu já, lendo a Bíblia, Deus me faz uma promessa e eu ainda tenho algumas que eu estou perseguindo o cumprimento dessas promessas. E tem algumas que quando Deus fala comigo, eu no meu coração eu digo assim: como? Como se fará isso? Isso aqui na minha vida, isso aqui, como? Eu não vejo como. E essa é a graça, porque se eu visse como, para que Deus, né? Isso por isso que o nome é milagre. É por isso que nós carecemos de uma intervenção divina. Então vem Maria e diz: peraí, se eu estou contando um plano desse aí, na minha vida, como se fará isso? E a resposta é fantástica. O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós precisamos dessa graça sobre a nossa vida, igreja, porque quando o Espírito Santo desce, até o que é impossível para os homens passa a ser possível, porque Deus faz. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós precisamos desse machado. Inclusive eu não aponto apenas textos do Novo Testamento, já no Antigo Testamento, claro que de uma maneira um pouco diferente da questão do batismo no Espírito Santo, mas a gente já vê uma ação desse machado do céu na vida de algumas pessoas, como por exemplo em 2 Crônicas capítulo 20, vamos dar uma olhada rapidinho lá, na vida de um rei chamado Josafá. Eu não vou ler todo o texto, eu acredito que muitos de vocês devam se lembrar do texto, mas eu leio a altura do verso 12. 2 Crônicas capítulo 20, verso 12, Josafá está cercado pelos inimigos, acuado, sem saber o que fazer, os inimigos são numerosos, ele está temeroso, ele ajunta o povo, ele busca Deus junto com o povo, ele busca o Senhor, e ele ora, e aqui ele está terminando a oração dele. No verso de número 12 ele termina assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Como é que termina agora? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga aleluia, glória a Deus. Deus, está ruim, está feio, eu não sei o que eu faço, eu não vejo uma saída, meu Pai do céu, eu não tenho força, mas, porém, todavia, os meus olhos continuam postos em ti. Ah, uma oração dessa termina assim. Qual é a resposta? Pula para o verso 14, que começa com essa frase: então veio o Espírito do Senhor. A gente normalmente grava o resto. O que diz o resto? Nessa batalha vocês não terão que batalhar. Essa batalha Deus vai batalhar por vocês. Aí a gente pega essa frase: amém, glória a Deus, Deus vai batalhar por mim. O que é verdade, mas o milagre da resposta começa quando o Espírito do Senhor vem, quando o Espírito de Deus desce. O verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Feliz a congregação, irmãos, onde o Espírito do Senhor vem, onde o Espírito de Deus desce, onde o Espírito de Deus age, onde o Espírito de Deus fala, porque a sua vitória, o seu milagre, a resposta que você persegue, vem desse machado de poder que desce do alto e nos é dado para que a obra seja feita. E glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Espírito do Senhor, Espírito de Deus, que Ele venha em nome de Jesus.
Juízes capítulo 15, existem algumas manifestações, inclusive no próprio Antigo Testamento, do Espírito do Senhor. É verdade, de uma maneira um pouco diferente, mas a gente percebe isso até na criação, sabe? Porque a presença do Espírito de Deus dá esperança. Quando você olha para como a Bíblia começa, você lembra como a Bíblia começa? A Bíblia definindo um caos, uma bagunça. As coisas estão em desordem. E diz: a terra estava sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. Mas olha a frase de esperança: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aonde o Espírito de Deus está, há esperança. A bagunça não é o fim, o caos não é o fim. Aonde o Espírito de Deus está, um milagre acontece. Juízes capítulo 15, verso 14, fala de um homem, um herói da fé. Eu vou pegar um pedacinho da história aqui, chamado Sansão. Sansão foi famoso pelo quê? Por favor, não fala cabelo comprido não, que você ofende a gente. Sansão foi famoso pelo quê, igreja? Pela força que não era fruto do cabelo, era fruto de uma consagração. Ele era nazireu de Deus. E dos sinais do compromisso e do voto que ele tinha é que sim, ele não podia passar navalha no cabelo. Mas não era só isso, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar, por exemplo, em cadáver. E você vai perceber que ele quebrou todos os votos. O cabelo foi o último. Mas essa quebra de compromisso e do voto é que trouxe consequências para Sansão. Mas olha esse texto aqui em especial. Juízes 15, verso 14, diz assim: e vindo ele a Leí, é o nome do lugar, os filisteus, os inimigos aqui da época, lhe saíram ao encontro jubilando, alegre. Por quê? Porque o Sansão estava sendo entregue aos inimigos, aos filisteus, amarrado. Então, imagina, os filisteus estavam loucos para pôr as mãos em Sansão, não conseguiam. O homem era muito forte. Toda vez que tentaram era prejuízo para a turma. Mas agora ele está completamente amarrado, sendo entregue para os filisteus. Quando os filisteus vêm de longe, Sansão amarrado, ele já vem jubilando. Agora nós pegamos esse homem. Porém, e gosto dos poréns da Bíblia, irmãos. Porém, lá vem ele, o machado do céu, o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram da sua mão. Ô, se tiver um videotape no céu, é uma cena que eu queria assistir. Vem comigo, vamos criar a cena. Sansão, amarrado. Os filisteus. Agora, o Espírito de Deus desce. Ó, Sansão, toque. Ó, os filisteus. Agora enrolou. Enrolou. Você quer ver como que enrolou? Olha o versículo seguinte: e ele achou uma queixada fresca de um jumento. O queixo, o osso. E ele pegou aquela queixada, aquele pedaço de osso, estendeu a mão, tomou aquilo ali, e com aquele pedaço de osso feriu 1000 homens. Enrolou. Eu olho para esse texto, Deus fala tanto comigo, sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre a gente tem as ferramentas que a gente gostaria de ter. Seria melhor para Sansão mesmo, se ele olhasse de lado e encontrasse uma lança, uma espada ia bem. Uma bazuca para 1000, não é uma metralhadora, um arco e flecha, já ajudava. Ele olha e diz assim: tem a ferramenta apropriada para fazer o que eu gostaria de fazer? Não. Seria melhor se você tivesse mais ajudante lá na sua empresa? Não seria melhor se você tivesse mais mão de obra para te ajudar? Não seria melhor se você encontrasse à sua disposição mais dinheiro, mais recursos, para você conseguir avançar naquilo que você tem como sonho, como projeto? Puxa, se a gente encontrasse as ferramentas ideais, as coisas poderiam fluir melhor. Mas nem sempre
a gente encontra as ferramentas ideais. Às vezes tudo que a gente encontra é um pedaço de osso. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se o Espírito de Deus descer, isso que você tem vai servir. Você precisa do Espírito de Deus. Agora, se o Espírito de Deus não descer, você pode ter uma bazuca. Você está correndo risco. Você precisa do machado do céu. Jesus não estava brincando quando ele disse: eu determino que vocês esperem por esse poder. Lá do alto virá. O poder não é de vocês, é do Espírito Santo. Mas lhes será emprestado. E vocês terão condições de sair para mudar o planeta. Vocês vão receber uma virtude, um poder, uma unção para me testemunhar em qualquer lugar, qualquer diversidade que vocês tiverem. Fecha a porta do quarto, dobra o joelho. Pai, em nome de Jesus, o Espírito de Deus vem. Corte afiado. O poder não é meu, é do Espírito Santo, nos foi emprestado. Agora, tendo dito isso, e tendo aqui a clareza de que precisamos desse machado, você pode dizer amém? A pergunta de hoje é: como é que eu recupero isso? Porque na vida de alguns crentes, esse machado está no fundo do rio, já não corta mais, estão dando pancadas com um cabo na árvore. Como resultado, Eclesiastes diz que se o ferro tiver embotado, cego, você tem que fazer mais força, e você cansa, e a vida não vai, a coisa não flui. E eu não estou falando só de conquistas materiais, eu estou falando que o que está em jogo é a sua realização. Deus te fez, e esse machado precisa estar na sua mão. O desejo de Deus é ver você como aquela turma do profeta Eliseu, ampliando a obra em nome do Senhor. Você só vai ser feliz se você estiver fazendo isso debaixo do poder de Deus. Agora deixa eu te falar, por que a gente cansa? Posso falar a gente? Pronto. Por que às vezes a gente cansa desse negócio de obra? Porque ou o ferro está embotado, ou escapou da mão. E aí quando a gente começa a pôr força nossa, fica difícil. Eu não vou dizer difícil, fica impossível. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: olha, vocês não saem daqui. Jesus podia ter dito assim: vai fazendo até o machado chegar. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus determinou e disse: vocês não saem daqui sem o que eu tenho para emprestar para vocês. Na hora que o Espírito vier tomar vocês, vocês vão ver que a coisa vai fluir, não na força de vocês, porque a Bíblia diz: não é por força, por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. As coisas vão acontecer se você tiver a ferramenta. E a ferramenta aqui não é aquela que, quem sabe, você ora por mais dinheiro, você ora, não porque eu preciso de mais gente, você ora, e eu estou dizendo para você, o que você precisa é do machado de Deus, é do poder do Espírito Santo na sua vida, e esse poder está à nossa disposição. Mas na vida de algumas pessoas, em alguns lugares, na igreja do Senhor, esse machado está no fundo do rio. Um dia ele já cortou, mas hoje ele não está cortando mais. Então a pergunta que eu termino respondendo, pelo menos a gente procura responder, é: como é que eu faço, pastor, para recuperar o machado perdido? Sabe aquele poder, aquela alegria, aquela unção que me fazia avançar? Vamos voltar para o texto? Volta para 2 Reis capítulo 6, vamos ler os versos 5 e 6. 2 Reis, capítulo 6, versos 5 e 6, diz assim: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, uma tora, o ferro caiu na água, o machado caiu no rio, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Irmão, sinceramente, quem tem ideia do que é trabalhar sem o Espírito Santo devia reagir da mesma maneira.
Eu penso que quando você está conversando com alguém, você quer saber se a pessoa entendeu o nível de urgência dela ter a unção do Espírito Santo na vida dela, é se ela reage assim: ai, pastor, eu perdi o meu machado. Eu perdi o meu machado, pastor. Já eu oro, não é a mesma coisa, eu perdi o meu machado. É desesperador, porque nós que um dia cortamos com esse machado e não temos isso nas nossas mãos, e sabemos que isso não nos pertence, isso nos foi emprestado pelo Senhor. Eu penso que a nossa reação não deveria ser menos do que isso. Meio que Maria no túmulo, quando ela olha e confunde Jesus com jardineiro, e ela diz assim: onde é que você pôs o meu Senhor? Eu não encontrei o meu Senhor. Você já me fala onde é que você pôs já. Ela começa a chorar e diz assim: por quê? Você não brinca comigo não, porque levaram o meu Senhor, e ninguém vai levar o meu Senhor de mim, porque eu já vi muita gente chorando porque levaram o emprego, porque levaram o carro, porque levaram a casa. Mas irmãos do céu, o que não podem levar de nós é Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Você já me fala, onde é que você pôs? Aí ele se vira para ela e numa frase, ela reconhece pelo tom de voz: Maria. Ela olha e diz: Rabone. Que encontro lindo. Irmãos, que haja em nós um senso de desespero positivo, que o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, abra os nossos olhos para quão desesperador é levar uma vida sem Cristo, uma vida sem o poder do Espírito Santo. Que haja em nós a mesma reação: para a obra, para tudo. Por quê? Porque eu perdi o meu machado. Perdi o meu machado. Chama o homem de Deus, chama alguém. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Eu perdi, era emprestado. Eu não posso continuar sem recuperar o meu machado, sem recuperar o poder de Deus. Então lá vem o homem de Deus no verso seguinte, o verso 6, e ele diz: que vergonha, hein? Você não tem vergonha de perder esse machado, hein? A culpa é sua, a obra toda vai parar agora por tua causa. Não. A pergunta que o homem de Deus faz para ele é muito simples, e essa pergunta se estende a nós aqui essa manhã. A pergunta que tem que ser respondida com sinceridade é: onde caiu? Onde você perdeu o seu machado? Onde caiu? O que aconteceu com você? O que aconteceu lá atrás? O ferro escapou. O que foi? Quando as coisas perderam a importância, as coisas de Deus perderam a importância, um lugar de primazia na sua vida. E a pergunta não é para acusar, a pergunta ela vem com uma pitada do que é dito em Apocalipse. Jesus Cristo dizendo a uma das igrejas, ao anjo da igreja, ele diz: olha, você precisa se lembrar de onde caiu. Você tem que se lembrar, porque a restauração começa aqui. Eu preciso me lembrar onde é que eu comecei a deixar de orar, sabe? Eu comecei a deixar de me alinhar com Deus. Eu deixei a minha leitura bíblica para lá. Eu deixei. Caiu, pastor. Onde caiu? Para recuperar o machado perdido, nós precisamos ter clareza, humildade, sinceridade de dizer: foi aqui, homem de Deus, que as coisas começaram a não funcionar mais para mim. Então o homem de Deus vem e joga ali um pedaço de pau, e o texto vai dizer que esse machado começa a subir, nadar, boiar. Daqui a pouco o machado está assim, boiando no rio. É interessante que pela fé, por favor, a linguagem é figurada, amém, irmãos? Mas pela fé, eu vejo, em nome de Jesus, tá? Que essa manhã, né? Que esse machado, que essa graça, que esse Espírito, que esse poder possa boiar, nadar, fluir no nosso meio. De sorte que agora não é mais com Deus. O que o homem de Deus termina dizendo é:
toma-o. Está aí, boiando, para quem quiser pegar e continuar a obra. Se você quiser, está à sua disposição. Você pode aplaudir o poder do Espírito Santo. Se você quiser, está à sua disposição.